Bom dia, sexto ano. Vamos lá para mais uma aula? Nós vimos na aula anterior os movimentos da Terra e a influência do Sol sobre os movimentos do planeta Terra. Na aula de hoje, nós vamos ver os movimentos da Lua, tá? A Lua, ela possui 3 movimentos diferentes e nós vamos ver esses 3 movimentos diferentes da Lua. Nós sabemos que a Lua ela é o único satélite natural da Terra. Então, a Lua ela é o satélite natural do nosso planeta Terra. Mas o que é um satélite natural mesmo? O que vocês lembram do satélite natural? Qual que é a definição? Satélite natural é um corpo celeste que orbita em torno de um planeta principal. Então, a Lua ela é o nosso corpo celeste que orbita em torno do planeta principal, que é o planeta Terra. Essa é a definição de satélite natural. A Lua ela é o satélite natural que está presente em vários planetas do sistema solar, inclusive no nosso planeta, né? Entre os planetas do sistema solar, nós vimos que tem 2 planetas que não possuem satélites naturais. Quais são os 2 planetas do sistema solar que não possuem satélites naturais? Qual que é o nominho deles mesmo? Vênus e Mercúrio. Esses 2 planetas não possuem satélites naturais. Os outros possuem satélites naturais e o nosso satélite natural do planeta Terra é a Lua. Mas como que é formada a Lua? De que forma que a Lua ela é formada? Vamos ver? A Lua ela é um corpo rochoso com imensas crateras. Então, a Lua ela é formada por rochas e possui crateras. O que são crateras? São aberturas largas entre um espaço e outro. Então, lá possui rochas, crateras, aberturas largas entre um espaço e outro. O que mais que tem na Lua? As partes mais escuras da Lua, ela é composta por basaltos. Então, a Lua ela é formada por rochas, crateras, basaltos e mares. Isso mesmo, lá na Lua tem mares. Mas como que nós sabemos sobre os movimentos da Lua e da forma que a Lua ela é composta? De que forma que nós ficamos sabendo disso? Em 1969, o homem chegou até a Lua. Então, no ano de 1969, o homem conseguiu chegar na Lua. Quem foi o astronauta que chegou na Lua? O nome do astronauta que conseguiu pisar na Lua é Neil Armstrong. Então, no ano de 1969, o astronauta Neil Armstrong, enviado pelos Estados Unidos, foi até a Lua. Isso possibilitou aos cientistas saberem mais detalhes sobre a Lua. Então, o astronauta americano enviado pelos Estados Unidos, Neil Armstrong, ele foi até a Lua, ele conseguiu detalhar para a gente, trazer para a gente os detalhes sobre a Lua e possibilitou aos cientistas, né, um conhecimento riquíssimo sobre a Lua. Agora, gente, eu não sei como que um astronauta ele conseguiu chegar na Lua em 1969 com tão poucos recursos perto do que temos hoje. E hoje, em pleno 2020, né? Ninguém conseguiu ainda. Então, depois de 1969, eles não conseguiram voltar até a Lua, né? Mas o importante é que o Neil Armstrong, ele trouxe informações pra gente, né? Enviado pelos Estados Unidos. Então, trouxe uma série de informações riquíssimas para o nosso conhecimento. Então, o único país que conseguiu até hoje enviar um astronauta para a Lua foi os Estados Unidos. O astronauta americano Neil Armstrong, enviado pelos Estados Unidos, ele foi até a Lua e voltou com informações para nós. São as informações que nós utilizamos até hoje. Então, por isso que nós sabemos algumas informações sobre a Lua, certo? Agora, gente, a Lua também realiza movimentos. Agora, nós vamos ver os movimentos da Lua. Será que a Lua ela realiza movimentos mesmo?
Sim, né? A Lua, ela realiza vários movimentos. Nós vamos ver 3 movimentos realizados pela Lua. Além dos movimentos realizados pela Lua, com esses movimentos é criado uma unidade de tempo. Então, através dos movimentos realizados pela Lua, criaram-se uma unidade de tempo. Quais unidades de tempo foram criadas com os movimentos da Lua? Então, guardem aí na cabecinha de vocês. As unidades de tempo criadas com os movimentos da Lua foram a semana e o mês. Unidades de tempo criada com os movimentos da Lua foram a semana e o mês. Vamos ver o primeiro movimento da Lua. O primeiro movimento da Lua é o movimento de translação que a Lua faz ao redor do Sol junto com a Terra, que é esse movimento aqui, ó. É o movimento que a Lua faz ao redor do Sol junto com a Terra. Então, a Lua e a Terra faz esse movimento ao redor do Sol juntas. Esse é o primeiro movimento. Esse é o movimento em que a Lua percorre a órbita da Terra ao longo do ano. Então, ao longo do ano, a Lua vai percorrer a órbita da Terra. O nome desse movimento é movimento de translação da Lua ao redor do Sol junto com a Terra. Agora nós vamos ver o segundo movimento. Qual que é o nominho do segundo movimento? É o movimento de translação ao redor da Terra. Então, esse é o movimento de translação somente ao redor da Terra, tá? Como que funciona o movimento de translação? Esse movimento, ele tem a duração de 28 dias, tá? Então, o movimento de translação ao redor da Terra tem a duração de 28 dias e a partir desse movimento nós podemos observar as fases da Lua. Então, a partir do movimento de translação ao redor da Terra, nós podemos observar as fases da Lua. Agora, eu pergunto para vocês, quais são as fases da Lua? Nós temos 4 fases da Lua. Quais são os nominhos dessas 4 fases da Lua? Vamos lá? Lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante, tá? Essas são as 4 fases da Lua. Vamos entender melhor como que funciona essas 4 fases da Lua. Voltando aqui no movimento de translação ao redor da Terra. O movimento de translação ao redor da Terra é o movimento que a Lua faz ao redor da Terra e é o movimento que nós podemos observar as fases da Lua. Vamos observar como que funcionam as fases da Lua. Vamos começar aqui na Lua nova. Olha, a Lua nova é uma Lua que vai estar começando, né? Vai ser a Lua nova. Ela tá na metade, a Lua nova. Tá vendo? Tem uma metade, uma meia Lua. Depois nós vamos para a Lua crescente. A Lua crescente, ela vai começar pequenininha e vai crescendo aos poucos. Então, a Lua crescente, ela vai crescendo. Depois nós vamos na Lua cheia, tá? Ela vai estar com meia Lua e ela vai encher, ela vai ficar cheinha, a Lua cheia. Aí a gente vem para a Lua minguante. A Lua minguante, ela vai diminuir. Então, ela vai diminuindo aos poucos até ficar bem pequenininha. Ela vai minguando, vai diminuir e ficar pequenininha. Essas fases da Lua duram entre 7 e 8 dias. Então, da Lua nova para a Lua crescente, pode ter uma duração entre 7 e 8 dias. Da Lua crescente para a Lua cheia, vai ter uma duração entre 7 e 8 dias. Da Lua cheia para a Lua minguante, uma duração entre 7 e 8 dias. E assim por diante até completar um mês, tá? Entre 29, o ciclo de duração vai ser entre 29 e 30 dias. Então,
cada fase da Lua, guardem na cabecinha de vocês, dura entre 7 e 8 dias. E para completar aquele ciclo, né, a volta, para completar o ciclo de todas as luas, né, junto, vai ter uma duração entre 29 e 30 dias, que vai completar um mês, né? Agora a gente vai ver o terceiro movimento da Lua. Não disse para vocês que são 3? Nós vimos 2. O terceiro movimento da Lua é o movimento de rotação. Então, o terceiro movimento da Lua é o movimento de rotação. O que esse movimento ele faz? O movimento de rotação da Lua é o movimento que a Lua realiza em torno do seu próprio eixo. Então, a Lua vai estar girando em torno do seu próprio eixo. Esse é o movimento de rotação da Lua. Com esse movimento, no caso, esse movimento ele tem uma duração entre 29 e 30 dias, que representa 4 semanas. Então, o movimento de rotação da Lua tem a duração de 29 ou 30 dias, entre 29 e 30 dias, representando 4 semanas, certo? Então, o movimento de rotação da Lua é responsável por 4 semanas ou um mês. Por quê? 4 semanas equivale a um mês, né? Agora a gente vai falar sobre os eclipses. Antes de entrar nos eclipses, vamos lembrar os 3 nominhos dos movimentos da Lua. Quais são os 3 movimentos da Lua? Quais são os 3 nominhos? Primeiro movimento da Lua, movimento de translação ao redor do Sol junto com a Terra. Segundo movimento da Lua, movimento de translação ao redor da Terra. Terceiro movimento da Lua, movimento de rotação, tá? Esses são os 3 movimentos da Lua. Agora sim, vamos entrar nos eclipses. Através dos movimentos da Lua, nós podemos observar os eclipses. Então, através desses 3 movimentos, nós podemos observar os eclipses. Mas o que são eclipses? O que são eclipses mesmo? Qual que é a definição de eclipse? Eclipses são os fenômenos que ocorrem quando há o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua. Com o posicionamento desses astros, um vai fazer sombra no outro, ocorrendo um eclipse. Então, gente, o eclipse vai acontecer quando os 3 astros estiverem alinhados, Sol, Terra e Lua. Os 3 eles vão estar na mesma linha, na mesma posição. Se os 3 eles estão na mesma linha, na mesma posição, um vai estar fazendo sombra no outro. Então, por que ocorre o eclipse? Porque um astro está fazendo sombra no outro. Ficou claro para vocês? Isso. Ainda sobre os eclipses. Os eclipses, eles podem ser observados ao mesmo tempo em todo o planeta Terra? Não, tá? Eles não podem ser observados da mesma forma em todo o planeta Terra, tá? Que depende do lugar que ele está ocorrendo. No nosso planeta Terra, nós temos 2 tipos de eclipse. Nós temos o eclipse solar e o eclipse lunar. Um só pode ser observado durante o dia e o outro só pode ser observado durante a noite. Vamos ver como que funciona os 2 eclipses, né? Os eclipses podemos observar na Terra são 2, nós já vimos. Agora nós vamos ver o desenho aqui na apostila de vocês, né? Dos 2 eclipses, o solar e o lunar. Vamos ver como que funciona os 2. Vamos começar pelo eclipse solar. Eu não disse para vocês que o eclipse ele vai acontecer quando tiver um alinhamento entre os astros. Olha aqui, ó, o Sol, a Lua e a Terra, eles estão na mesma linha, na mesma posição. Então, um vai estar fazendo sombra no outro, né? Vamos ver o eclipse solar, como que está ocorrendo. A Lua, ela faz sombra no planeta Terra. Então, olha aqui a Lua, olha a partinha preta
que é a sombra, olha o planeta Terra. Sol, Lua e planeta Terra. No eclipse solar, a Lua faz sombra no planeta Terra, escondendo o Sol. Então, a Lua vai esconder o Sol, porque ela está fazendo sombra no planeta Terra. Vai acontecer o eclipse. Qual que é esse eclipse? O eclipse solar. E esse eclipse solar, ele só pode ser observado durante o dia. Agora vamos entender o eclipse lunar. Da mesma forma, ó, Sol, Terra e Lua. Todos os três astros na mesma linha, no mesmo posicionamento. Como que ocorre o eclipse lunar? A Terra, dá para vocês verem aqui, a Terra, ela faz sombra na Lua. Ó, parte preta é a sombra, a Lua. A Terra está fazendo sombra na Lua, escondendo a Lua. Se ela faz sombra na Lua, a Lua vai ficar escondida, né? Vai ocorrer o eclipse lunar, que só pode ser observado durante a noite. Agora, a gente vai observar, a gente vai olhar essa imagem aqui. Qual que é esse movimento mesmo? É um movimento de translação da Lua ao redor da Terra. O que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver todas as fases da Lua. Já expliquei para vocês, né? Todas as fases da Lua. E o que a gente pode observar aqui? Nós podemos ver as fases da Lua que ocorrem os eclipses. O eclipse lunar e o eclipse solar. Vamos ver como que ocorre? Então, aqui eu dividi o planeta Terra em meridiano de Greenwich, que é essa linha aqui, e linha do Equador. Então, o meridiano de Greenwich está dividindo entre Ocidente e Oriente, Oeste e Leste. A linha do Equador está dividindo entre Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Vamos prestar atenção para nós ver onde vai ocorrer o eclipse solar e onde vai ocorrer o eclipse lunar. Em qual lua ocorre o eclipse solar? Em qual lua ocorre o eclipse lunar? Nós podemos observar que aqui está o Sol, né? Aqui é dia. E próximo do Sol, qual lua que está? Lua nova. Se a lua nova ela está próxima do Sol, então na lua nova ocorre o eclipse solar, tá? Então, na lua nova ocorre o eclipse solar, porque ela está mais próxima dos raios solares, certo? Então, se na lua nova ocorre o eclipse solar, em qual lua que vai ocorrer o eclipse lunar? Essa parte aqui que fica no Ocidente vai estar à noite. Então, na lua cheia vai ocorrer o eclipse lunar, o eclipse que a gente vai observar à noite. Então, voltando. Na lua nova, que vai ser durante o dia, vai ocorrer o eclipse solar. Na lua cheia, durante a noite, vai ocorrer o eclipse. Então, gente, o eclipse solar vai ocorrer no Ocidente e o eclipse lunar vai ocorrer no Oriente. Eclipse solar, lua nova, lado Ocidente. Eclipse lunar, lua cheia, lado Oriente, ok? Então, nós vimos os três movimentos da Lua, nós vimos que ela vai influenciar nos eclipses, né? Agora, algumas curiosidades. A Lua, ela também influencia na agricultura, influencia nos cortes de cabelo, influencia em várias atividades humanas na Terra. Corte de cabelo, por exemplo. Algumas pessoas preferem cortar o cabelo na crescente, porque acha que a lua crescente vai influenciar para o cabelo crescer mais. Algumas pessoas gostam de cortar o cabelo na lua minguante, porque o cabelo vai diminuir, né? Então eles acham que as fases da lua acabam influenciando aí. Na agricultura também, as fases da lua influenciam. A lua ela recebe a luz do sol e reflete sobre a terra, emitindo energia,
força de gravidade a qual atua sobre as plantações, animais, água, terra, enfim, em várias atividades que nós fazemos aqui no planeta Terra. Então, cada fase da Lua influencia em um determinado conjunto de plantas na agricultura. Então, na agricultura, cada fase da Lua é bom para o plantio e colheita de um determinado tipo de produto. Então é isso, a Lua influencia bastante as atividades humanas aqui na Terra e hoje nós vimos as fases da Lua. Espero que tenha ficado claro, se não ficou, estou aqui para tirar dúvidas de vocês, tá? Beijinhos e tchau, tchau!